Documentário Serrinha, 6 décadas de história. Produção Gemerson Borges. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Serrinha, RN. Serrinha, uma cidade localizada na região agreste, a 75 quilômetros da capital natal, município do Rio Grande do Norte, onde o agreste se encontra com o coração do sertão. Ao pé da serra, que deu origem ao seu nome, nasce uma história que atravessa o tempo, marcada pela coragem, pela luta e pelo povo que construiu sua identidade, em meio ao sol escaldante e à rica beleza natural. Então, com o passar dos tempos e a evolução dos tempos, já com a criação divina da serra, na localização que nós temos, aí já mais de 200 anos depois do descobrimento do Brasil, estávamos naquela época no início do século XVIII e sob o regime das capitanias hereditárias, e no bojo das capitanias hereditárias existiam as sesmarias, que eram lotes de terra que eram doados pelo governo de Portugal para que os sesmeiros viessem explorar as terras do interior da capitania, explorar e desenvolver e gerar um povoamento, Então, aí é onde eu chamo, nessa parte que eu estou falando aqui, que a nossa Serrinha, ela vai ter a sua primeira grande finalidade, que é refúgio de liberdade perseguida. Existiu aqui antes, muito antes, há mais de 300 anos, no início do século XVIII, por volta de 1707, começou a funcionar aqui uma sesmaria chamada Sussuatã, que é uma faixa de terra que era doada pelo governo da capitania a alguma pessoa, e um coronel que tinha vindo de Portugal, chamado Manuel Gomes Torres, recebeu essa sesmaria Sussuatã, uma faixa de terra de 3 léguas de comprimento por 1 de largura. É como se a gente estivesse dizendo assim, uma faixa de terra de 6 quilômetros, de 18 por 6, ou de 6 por 18, por assim dizer, que abrangia uns pontos extremos da ribeira do Trairi para a ribeira do Jacu. E aí, nesse período, nós conseguimos localizar, através de pesquisas que eu fiz, a primeira citação que fala sobre o sítio dos Olhos d'Água, e depois vieram se tornar os cacimbões, que é o símbolo do povoamento de Serrinha, Porque um dos pontos extremos de demarcação da Sesmaria Sussuatã era o sítio dos Olhos d'Água, no sopé da Serra Serrinha, E essa Sesmaria Sussuatã, ela abrangia essa área que eu citei, de 1 légua por 3 léguas de comprimento por 1 de largura, e as terras que atualmente pertencem aos municípios de Lagoa de Pedra, Serrinha e Santo Antônio, Entre essa faixa de terra entre os rios Trairi e o Jacu. Aí, por volta de 1722, dando um pinotezinho no tempo, 1722, há 302 anos atrás, aí foi registrado um episódio que vai aqui culminar com o que eu falei pouco tempo atrás, da primeira finalidade da Serra de Serrinha, refúgio de liberdade perseguida, de negros escravos fugitivos, que fugiam dos engenhos
dos engenhos da ribeira do Jacu e do Trairi, lá na região já mais aproximada do litoral, que era os engenhos que tinham em Goianinha, em Areia, São José do Pibu e da antiga Papari, que depois passou a ser Nísia Floresta, né? Então os negros escravos que tentavam se aventurar numa atitude de encontrar liberdade, eles fugiam dos engenhos desses lugares, Goianinha, Areia, São José do Pibu e Papari. Eles fugiam de lá e o local que vinham encontrar, assim, com uma certa segurança, assim, de se resguardar por algum tempo, foi a Serra de Serrinha. Eles, partindo de lá para cá, desses lugares, até chegar. A primeira serra que encontraram foi a Serra de Serrinha. Falar um pouco da cidade de Serrinha é um privilégio, né? Cidade que eu nasci, me criei, estabeleci famílias. Então, o povoado de Serrinha, ele tem início através da expansão pecuária pernambucana, em meados do século XIX. No ano de 1850, um dos mais antigos proprietários de terras aqui da região, o senhor Florencio da Costa Paloma, ele vende as suas terras à dona Ana Joaquina de Pontes, que se estabelece na região, e aqui com filhos e esposo, né? Então, quando eu falo dessa região, a região que também envolve as terras do município de Santo Antônio. Segundo historiadores e pesquisas, ela foi a fundadora da cidade de Santo Antônio. E aí, como marco histórico do nosso município, nós temos os cassimbões, né? Então, serra, olheiros de água ao pé da serra, traz, né, chama as pessoas para virem povoar essa comunidade, ou seja, esse município que passou a ser cidade, que foi emancipada através da Lei 2.942, né, de 2 de outubro de 1963. Então, como marco histórico, nós temos os cassimbões. Vemos também o quê? Que os negros escravos, esse grupo de 40 negros escravos, no início do século XVIII, há mais de 300 anos, ficaram por um tempo aí, mas foram afugentados pelas tropas do governo da capitania, né? E quando houve a reclamação, então juntaram-se um grupo de soldados, arregimentaram índios também, que essas terras aqui, de Serrinha, inclusive essa daqui dessa propriedade, Fazenda Peixe, nessa área do Bom Pasto, que é a terra dos meus ancestrais, né, da família Souza, aqui habitaram há muitos anos atrás, né, nos períodos longínquos, os índios dos Tapuias, da nação dos Tapuias. Aqui mesmo, vizinho, daqui a 1 quilômetro, morava um cidadão chamado João Bento Bezerra, da família Bento Bezerra, que enquanto morou aí até o ano de 86, ele encontrou aí no quintal da residência dele muitos fragmentos de artefatos de barro produzidos pelos índios Tapuia, que habitaram aqui há 300, 400 anos atrás ou mais. Eu trago à tona aqui a primeira finalidade da serra, como local de refúgio de liberdade perseguida, né? E partindo dali, dá-se um pinote no tempo. Na época do Império, o capitão Cecílio Correia de Andrade não apenas consolidou sua presença na região, mas também deixou um marco histórico imortal. Os cassimbões, estes reservatórios de água, construídos com tijolos, barro e cimento, eram essenciais para abastecer a população e os escravizados que trabalhavam nas terras. Com profundidade de até 12 metros, os cassimbões sobreviveram ao tempo e se tornaram um símbolo de resistência e engenhosidade. Esses cassimbões, ou seja, os olheiros de água, eles estavam encravados na terra do então capitão Cecílio Correia de Andrade, e ele faz uma doação, né, após a construção, diz os pesquisadores aqui do município, para Santo Antônio, que é o padroeiro da nossa cidade. Então, a história de Serrinha ela está baseada, né, na oralidade. Nós temos diversas pessoas que têm propriedade para falar da história, mas ainda temos poucos escritos. E aí a gente pode destacar um dicionário que ele foi
produzido, né, no ano de 2001, através da redação de João Maciel, Roberto Pironi e Tamar de Souza, que também foi fonte da minha pesquisa quando, na universidade, no trabalho de especialização, eu falei sobre o processo de urbanização no Brasil e dentro do cotidiano serriense na década de 80. Então, o marco histórico é os nossos cassimbões. O narrador que conta a primeira história do Serrinha, que fizeram esse trabalho aqui em 1981, ele disse que o grande impulsionador do povoamento aqui foi o capitão Cecílio Corrêa de Andrade, que era natural de Pernambuco. E ele chegou aqui por volta de 1870, né? Teve até um filho dele, José Corrêa de Andrade, que chamava-se de Seu Zuca, que é o nome daquela rua principal ali, de uma parte da rua principal do Serrinha, aquela rua da Câmara dos Vereadores, que é a rua da Câmara dos Vereadores, que é chamada José Corrêa de Andrade, que é o nome de um filho do capitão Cecílio Corrêa de Andrade, que é tido como fundador de Serrinha, do antigo povoado de Serrinha, né? E um dos motivos que essas pessoas, esses primeiros povoadores, Cecílio Corrêa de Andrade, sua família, e outros mais, como Luiz Antônio de Aguiar, Sebastião Satro e outros mais, é o fato de que aqui eles encontraram a água nos sopés da serra, através dos cassimbões. Esses cassimbões, certamente, eles já vieram ser construídos, provavelmente, não se sabe ao certo, mas no final do século XIX, conta esse narrador que publicou a primeira história de Serrinha através da Fundação Zé Augusto em 1981, né? Que foi através de uma seca. Isso aí foi citado por um neto do capitão Cecílio Corrêa de Andrade, através de uma grande seca. Eu até imagino e chego até a chutar que, quem sabe, terá sido na seca dos 27, 1877, que houve a construção desses cassimbões com 12 metros de profundidade, né? Uma coisa importante é que eles são bem próximos um do outro, e não sei agora atualmente, mas antigamente um jogava água doce e do outro jorrava água salgada. E até hoje são perenes, né? Os cassimbões continuam perenes, né? São veios d'água nos sopés da serra que serviu para criar o povoamento e uma identidade de um povo, né? Dona Maria Paiva, que é uma quase centenária, né? Que veio da região de Guarabira para morar em Serrinha há mais de 80 anos, que ela chegou aí por volta de 1940, né? É a matriarca dos Paiva de Serrinha. E ela disse a mim, uma certa vez, entrevistando ela, que nas antigas épocas de secas prolongadas, vinham pessoas até de Campestre pegar água nos cassimbões de Serrinha, fazia fila de pessoas ali. Por exemplo, eu faço parte da família Souza, a parte do meu pai, pelo lado paterno, e pelo lado materno eu faço parte da família Porfírio, aqui do Espinho, vizinho, né? O meu avô materno, Porfírio Pereira de Oliveira, ele veio da região da Paraíba, daquele lado de Mamanguape, aquela região. Mas já a minha avó materna já veio da região também da Paraíba, do lado de Araruna, né? Que é da família dos Bambas do Cedro, família Augusto de Lima, que é conhecido por Bambas. E os Souzas, da qual eu faço parte também, chegaram por aqui por volta de 1917, já no final da Primeira Guerra Mundial, e tantas outras famílias, né, que fazem parte dessa fase, a fase inicial do povoamento de Serrinha, né? Em 2 de outubro de 1963, o povoado que crescia ao redor da serra foi desmembrado do município de Santo Antônio e se tornou uma cidade independente.
Com a denominação de Serrinha, a Lei nº 2.942 foi a base legal que transformou o sonho do povo serrinhense em realidade. No início da década de 60, quando estava já em vigor o governo de Aloysio Alves, e nessa fase do governo de Aloysio Alves houve muita criação de novos municípios, de antigos distritos e povoados que se tornaram municípios, né? Foram emancipados. E um dos grandes guerreiros assim que lutou pela emancipação política de Serrinha foi um cidadão que depois veio se tornar até o primeiro prefeito eleito, José Teixeira de Souza, que é da minha família, da parte dos Souza. Ele foi um dos grandes incentivadores, assim como outros também, porque o processo de emancipação, aqui já entrando no processo de emancipação de Serrinha, eu vou citar aqui, dar alguns flashes aqui de alguns nomes, de algumas figuras que tiveram participação. Por exemplo, além do meu tio Zezé de Souza, que foi um grande mobilizador, incentivador e guerreiro lutador nessa causa, né? Teve também outro cidadão importante, que foi até vice-prefeito de Serrinha, o primeiro vice-prefeito de Serrinha, fez parte da primeira chapa eleita de Serrinha, José do Carmo dos Santos. Posteriormente ele foi prefeito de Santo Antônio, mas no ano que aconteceu a emancipação política de Serrinha, o senhor José do Carmo, que é natural de Serrinha, né? Ele é filho de uma das famílias tradicionais de Serrinha, a família Paulino dos Santos, né? Ele era o pai do senhor Manuel do Carmo, que foi prefeito por 3 vezes, depois foi deputado estadual. Então, o seu Zé do Carmo era vereador em Santo Antônio, representando o distrito de Serrinha. E partiu dele o requerimento pedindo autorização à Câmara de Santo Antônio para, em março de 1963. O requerimento dele foi aprovado por volta de 23 de março de 1963. Na ocasião, no dia da votação, que aconteceu o aprovo do requerimento de José do Carmo dos Santos, autorizando a Câmara de Santo Antônio, autorizando a criação do município de Serrinha. Quem estava na presidência da Câmara era outro serrinhense, aqui vizinho da comunidade do Catana, o senhor Leônidas Duarte de Lima, de outra família que eu considero tradicional do Serrinha, a família Duarte, né? E naquela ocasião ele estava também vereador de Serrinha, de Santo Antônio, representando o povoado de Serrinha, Leônidas Duarte de Lima. Então, estava presidindo a Câmara de Santo Antônio na data que foi aprovado o requerimento do vereador Zé do Carmo, autorizando a criação do município de Serrinha. A partir dali, já existia uma mobilização de seu Zezé de Souza e outros mais, né? Do próprio Zé do Carmo dos Santos, foi autor do requerimento. Então veio o interesse, por exemplo, de Paulo Barbalho, o ex-deputado Paulo Barbalho. Paulo Barbalho, que é da tradicional família dos Barbalho de Goianinha, e vários deles dos Barbalho têm propriedade aqui no município de Serrinha há mais de 60 anos, 70 anos atrás, ou até 80, né? Eles têm propriedade aqui em vários quadrantes do nosso município. Paulo Barbalho, um político da época da Cruzada da Esperança, de Aloysio Alves, e havia sido candidato a deputado na eleição de 62, ficou na terceira suplência, mas só que era muito ligado ao governador, o governador conseguiu um encaixe e ele assumiu o mandato de deputado estadual na condição de suplente em junho de 63. E quando ele assumiu, por volta de um mês depois, ele já deu entrada no requerimento pedindo a emancipação de Serrinha, que foi iniciado no dia 3 de julho de 1963. Então,
o prazo o período que transcorreu o trâmite processual de emancipação política e administrativa de Serrinha não foi moroso. Na verdade, não foi moroso porque foi a partir de 3 de julho de 63 até a sanção governamental, que foi em 2 de outubro de 63, né? Quando o então governador Luiz Alves sancionou a Lei 2.942/63, sancionando o município de Serrinha, emancipando, tornando independente, desmembrando do território de Santo Antônio. Após a emancipação política do nosso município, Serrinha, que era chamada Serrinha do Olho d'Água, passa a ser chamada Serrinha, mas ainda é comum ouvir de muitos moradores chamar ainda Serrinha do Olho d'Água. Por quê? Por causa dos olheiros, né, perenes ao pé da serra, e foi a serra com os olheiros de água, o Marco dos Cassimbões, que deu o nome Serrinha do Olho d'Água. Então, nesse espaço, né, aqui onde tem o Coreto, hoje é a praça do nosso município, os Cassimbões estão aqui como marcos históricos. Era uma quadra, né, em outro momento lavanderias, onde as pessoas vinham, né, usufruir da água desses cassimbões, lavando suas roupas, não só pessoas aqui da cidade, mas também da região. Lugar também de descontração das crianças, né, eu tive o privilégio de conhecer, também de vivenciar esse momento. O motor, logo no início tinha um motor, puxava a água e a gente lavava. Quando não tinha água na lavanderia, nas torneiras, a gente puxava no cacimbão. E eu mesmo gostei dali. Mas infelizmente deram o fim. Serrinha era um dos distritos de Santo Antônio considerado dos mais produtivos, com áreas férteis, produtivas muito boas, de grande produção de várias culturas importantes, na época principalmente, que era da cultura do algodão e mandioca e outras mais. A nossa economia, né, do município de Serrinha, ela é baseada na agricultura e na criação de animais, a agropecuária. E vale destacar que na década de 80, né, foi destaque na economia o algodão, né, foi destaque na economia a produção também, né, plantação do caju, e deu uma rotatividade aqui no nosso município. Lembro-me, né, das histórias, das pesquisas que eu fiz, onde as pessoas falavam com muita alegria da questão do trabalhar o ano inteiro e vender o seu algodão para ter a sua renda, né? Então, movimentou realmente o município. Hoje as pessoas têm outras fontes de renda em nosso município, mas ainda é uma cidade onde a zona rural, né, a agricultura, a plantação é que prevalece. Depois da emancipação, surgiu um episódio aí da tentativa de derrubar a emancipação, né? Com a emancipação, aí veio um detalhe importante que eu falei poucas vezes aí para poucas pessoas de Serrinha, mas vou aproveitar esse ensejo para dizer, né, que foi quando surgiu o primeiro governante de Serrinha, João Evangelista de Sales, cidadão de bem, da família que pega esse nome dele, mas ele está inserido na família Lourenço, né? Ali da região aqui de Suatã e tal, nasceu ali na Fazenda Monte Alegre, depois se mudou para Passagem, mas era um comerciante do mais bem sucedido em Serrinha no início da década de 1960. Tinha uma panificadora e comércio de estivas, e ele tinha realizado uma ação importante na campanha de 62, quando o ex-deputado Paulo Barbalho veio fazer um comício, tentou fazer um comício relâmpago em Serrinha, e num dia de sábado, no período da campanha para deputado, e não encontrou espaço, houve dificuldade dele encontrar um espaço
em Serrinha, na sede do antigo povoado, para realizar o comício relâmpago dele. Eu não era político e nem queria ser político. Mané do Carmo era político, Zé de Glória, era o povo antigo de lá. Serrinha pertencia a São Antônio, Paulo morava em Goianinha, o Paulo Barbai, que foi quem criou o município, desmembrou de São Antônio. Aí ele passava sempre lá e candidatou-se a deputado estadual, o Paulo. Aí era Paulo e Bonés Barbalho. Os políticos, lá, Mané do Carmo e Zé de Glória, eram políticos, apoiando o Bonés Barbalho. Paulo Barbalho realizou o comício dele, um comício relâmpago, em 62, na frente da padaria de seu João Evangelista. Aquilo ali simplesmente rendeu a ele depois a indicação para ele ser o primeiro governante de Serrinha na condição de prefeito interino, né? Quando veio a emancipação, que o governador Aloysio Alves chama Paulo Barbalho, o deputado Paulo Barbalho, para Paulo, agora o município está criado, e agora? Vamos indicar quem? Ele disse, vou indicar aqui uma pessoa que ele nem sabe, mas tá aí, o nome é esse, João Evangelista de Sales. Serrinha foi oficialmente desmembrada do município de Santo Antônio e se tornou um novo município em 2 de outubro de 1963. Por meio da Lei número 2.942, o primeiro prefeito nomeado foi o senhor João Evangelista de Sales, que governou até 1964. A cidade começou então uma nova fase de desenvolvimento, com a eleição de prefeitos ao longo das décadas. O Mané do Carmo, os políticos de lá, queriam só apoiar o Bonés Barbalho. Não queria com o outro. Queria tirar, a Serrinha pequena naquela época. Aí não queria tirar voto de um para outro, aquela confusão. Aí estava aquela confusão, foi a história que eu chamei ele, o Paulo, para fazer um programa na minha porta. E aí eu ia ajudar ele, porque eu tinha muitos clientes da padaria, aquele negócio de conhecimento do povo. Aliás, eu era até da família do Mané do Carmo. Aí, mas tudo bem. Aí eu apoiei, eu ajudei o Paulo. O Paulo retribuiu com esse mandato de prefeito. O governador nem me conhecia, não era político. Dias depois ele vem a Serrinha para ir para Lagoa Nova, parou no comércio de João Evangelista e disse, João, quer saber quem é o primeiro prefeito de Serrinha que vai governar até chegar a eleição? Disse, me diga aí quem é. Disse, está aqui no Diário Oficial. Olha aí. Não estou vendo direito aqui não. Disse, não está conhecendo mais seu nome não? O prefeito é você, eu que indiquei. Homem, pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? Não, é isso mesmo. Quem faz aqui, paga aqui. Você fez uma boa ação por mim na campanha do ano passado e agora estou indicando você para ser o primeiro prefeito de Serrinha. Aí o Paulo era muito amigo do Aloysio, do governador, aí criou o projeto de membrar a Serrinha de São Antônio, criou Serrinha, projeto, aí o governador disse, Paulo, agora você, como seu projeto, que você criou Serrinha, não pode ficar cidade não pode ficar sem prefeito. Até a eleição, que a eleição saiu em 64, 65, parece. Foi de Zezé, né? Você tem que arranjar uma pessoa, eu nomear no Diário Oficial, um prefeito interino até a eleição. Aí ele disse, o Aloysio disse, você tem que arranjar. Ele disse, eu tenho já. Nessas alturas ele já me conhecia, eu tinha tomado, ele já tinha um conhecimento comigo, sabe? Como eu fiz aquele favor, ele não pensando em político, eu não era político, eu era apenas comerciante, e não tinha raiva de político, nem de fazer comércio nenhum, apenas ajudava. Aí ele disse, eu tenho. No outro dia ele chegou na minha porta, disse, arruma aí para a gente falar com o governador, e você foi nomeado prefeito daqui. Eu criei um projeto, e, rapaz, mas você sabe o que eu quero? Agora não tem mais jeito, não, está no Diário Oficial, aquele negócio todo, então vamos embora. Aí eu vim para aqui,
para Natal, o Palácio da Esperança, era de Aloysio. Para falar comigo desse, era tanta da puteira que eu ia dizer, a puteira é aquele negócio de tanto. Mas como o homem deputado ia levar uma pessoa do governador para apresentar a ele, tudo foi bem. Chegou lá e me apresentou. Isso aqui eu sou que o senhor já tinha nomeado no Diário Oficial, pessoa, João Evangelista de Sá. Aí tá certo. E nós viemos mais aqui para o senhor dar o móvel, cadeira, bijou, aquele negócio disso. Tá certo, vou mandar. Se eu estivesse lá em Serrinha, tá, nunca foi, esse móvel nunca chegou, tudo bem. Aí eu mesmo, do meu dinheiro, eu já tinha, estava na dança, tinha que, é o modo de dizer, né? Tinha que assumir, né? A primeira eleição aconteceu em 24 de janeiro de 1965, numa ocasião que eu só estava com 9 dias de nascido, que eu sou de 15 de janeiro de 65. Aí, a eleição foi no dia 24 de janeiro e 4 dias depois já foi a posse do prefeito eleito, José Teixeira de Souza. O vice dele foi José do Carmo dos Santos, muito justo, tinha sido cidadão vereador que apresentou o requerimento que foi aprovado em Santo Antônio, na Câmara de Santo Antônio, autorizando a criação de Serrinha, né? Então ele foi o vice-prefeito eleito de Serrinha, o primeiro. Então eles tomaram posse por volta de 28 de janeiro de 65, né? Aí o Zé disse, ele também muito meu amigo, morava ali perto. Aí disse, João, você é uma pessoa que o povo gosta muito de você, você é uma pessoa que ajuda, me ajuda. Eu queria que você fosse candidato, pelo menos a vereador, para me ajudar. Eu disse, mas, Zé, eu não quero, eu estou aqui assumindo até a ver, até quando você vai assumir que você vai ganhar. Mas você sabe que era ele, João Pedro, lá da fazenda, com o outro candidato. Né? Não, mas você vai ganhar. Aí eu vou fazer esse pedido. Aí fiz. Pedido, fui candidato, ganhei, passei 4 anos, né? Só que no período desses 4 anos entrou a Revolução. Tinha um motor que funcionava até 9 horas. Motor de luz, sabe? Dado pelo São Antônio, da Prefeitura de São Antônio. Só que o motor estava quebrado. Não tinha luz. Só quem tinha luz era eu na minha casa, porque eu botei o motor na padaria, aí botou dino, aí gerava na minha casa, sabe? Eu não estou contando para me engrandecer. Na minha casa tinha luz. Foi a primeira televisão foi eu que comprei, a geladeira, a gás, né? Se não tinha energia, foi eu. Mas eram essas coisas, cara, eu tinha condições para o povo ainda hoje o povo de São João, na minha casa era assim, o povo assistia televisão, é uma novidade, é preto e branco. Aí eu digo, deixa o povo assistir, o povo quer invadir minha cara, não interessa, o povo era novidade. Né? Isso estou contando para não me engrandecer não, estou contando a história, não sei se vocês se pretendem. Era desse jeito, aí o motor estava quebrado. E o prefeito nem de São Antônio não mandava ajeitar. Aí quando eu assumi, aí mandei logo ajeitar, né? Do meu dinheiro, que não recebi nada. Do meu dinheiro, mandei ajeitar. O motor ficou funcionando até 10 horas. Quando dava 10 horas, dava aquele sinal, apagava e acendia. O povo acendeu os candeeiros, porque eu sabia que a energia era só até aquela hora. Que era o motor, que era a gás, aquele negócio todo. Era desse jeito. Serrinha é uma cidade que se faz grande, não apenas pela sua história, mas pela sua cultura, pela arte de seu povo, que preserva as tradições e se adapta ao presente. De suas festas religiosas às manifestações culturais, Serrinha é um lugar de encontros, onde o passado e o futuro se encontram em cada rua e em cada olhar. A igreja do nosso município, ela foi construída em 1933 e os padres da cidade de Santo Antônio era que vinham, né, celebrar as missas aqui em Serrinha. E das manifestações religiosas que nós temos no município, a mais importante é a festa do nosso padroeiro. Então, dia 13 de junho acontecem festividades aqui no município. São festividades que levam dias, né, com missas, com procissões, com novenas.
com festas culturais, apresentações culturais que não são só aqui do município, mas também de fora da cidade. Então, realmente movimenta. Tem uma igreja, era uma capela, assim. Aquela capela, ela foi feita em 1933. Já deve ter um bocado de anos, né? 90 e tantos anos, né? 33. Aí, mas só tinha missa, não tinha padre. O padre vinha de Santo Antônio, de mês em mês, celebrar a missa, todo mês ia celebrar a missa em Serrinha. Foi o caso que eu disse a você, que eu não tinha religião, eu sou muito católico, graças a Deus, mas religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Eu, como católico, devido a dificuldades, não tinha ponte ali naquele rio, era uma canoa, aí a dificuldade. Das minhas casas, eu tinha umas casas, né? Aí a gente fazia reunião lá. Como foi logo poucos anos, para 2 anos, aí entrou Zezé de candidato, aí vem a polícia, aí foi que até a prefeitura hoje foi uma das minhas casas. Mas o então prefeito de Santo Antônio, não satisfeito com o desmembramento do território de Serrinha, antes de acontecer a eleição de Serrinha, que foi em janeiro de 65, por volta de 22 de outubro de 64, do ano anterior, ele entrou com a representação na Procuradoria da República para derrubar e tentar anular o processo emancipatório de Serrinha. Aí começou uma peleja que lá na frente eu vou chegar lá e eu vou contar a vocês o que houve, né? Porque ele entrou com a representação na Procuradoria da República, né? Que na verdade, verdade seja dita, houveram muitos municípios que foram criados na primeira metade da década de 1960, que foi mais por vontade política, não pelos critérios mesmo que exigia a lei orgânica de criação do município da época, né? Que, por exemplo, exigia um dos critérios que a sede do povoado do distrito tivesse pelo menos 100 residências. E na época só tinha 84 em Serrinha. Exigia que tivesse cemitério, mercado, vários prédios, né? E tudo isso aí corroborou para o prefeito de Santo Antônio, Lindolfo Gomes Vidal, entrar com a representação para derrubar a emancipação de Serrinha, e até conseguiu, não no mandato dele, mas veio cair 7 anos depois. Esse processo proveniente da representação que o prefeito de Santo Antônio, Lindolfo Gomes Vidal, entrou para tentar anular a emancipação de Serrinha, ele veio estourar os finalmente dele, né? Veio estourar justamente nas mãos do segundo prefeito, Manuel do Carmo dos Santos, que estava ainda antes de completar 6 meses do primeiro mandato dele. Ele foi eleito a primeira vez dia 30 de novembro de 69, assumiu em janeiro de 70, e quando foi já por volta de 14 de julho de 1970, aí veio a lapada lá de Brasília, né? Chegou a notícia para o seu Manuel do Carmo, ele me contou isso, numa entrevista que fiz com ele em 2013, disse que estava muito de boa já no Grande Ponto Natal, e quando chegou algum amigo disse: Manuel, você não vai lutar não para reerguer o seu município que caiu? Não estou sabendo não, saiu no Diário Oficial. Então, o Senado Federal, através da resolução número 53, 14 de julho de 1970, né, corroborou a decisão do Supremo Tribunal Federal, já transitada em julgado, apenas confirmando que estava se tornando nula a Lei 2.942 que criou o município de Serrinha, né? Aí foi uma peleja, né? Eu digo que seu Manuel teve muita sorte naquele tempo, porque conseguiu encontrar um advogado, um jurisconsulto,
bem preparado e bem antenado e bem articulado na alta cúpula da República, que foi quem realmente conseguiu reerguer a emancipação de Serrinha. E pouca gente de Serrinha sabe o nome desse cidadão, mas eu não devo perder a oportunidade de dizer. Custódio Toscano foi o advogado. Talvez nunca tenha vindo em Serrinha. Seu Manel do Carmo, perguntei a ele, ele disse que não lembra se ele veio em Serrinha, mas ele foi procurado em Natal, porque na verdade, quando caiu a emancipação de Serrinha, que aí onde eu vou chegar também no nome de outra figura importante, que eu digo que foi um grande amigo da liberdade do povo de Serrinha, que foi o então prefeito de Santo Antônio, que ainda hoje é vivo, um homem de bem, um cidadão honrado, chamado Edam Bezerra de Oliveira, que estava governando o município de Santo Antônio, quando recebeu a visita do prefeito de Serrinha, desemancipado, Manuel do Carmo, atônito e aflito. E aí, seu Edam já tinha recebido o telegrama do governador do estado, Monsenhor Alfredo Gugel, para receber o território de Serrinha de volta e reanexar no de Santo Antônio. Aí a peleja é grande, viu? E Edam, pelo amor de Deus, o que é que eu posso fazer? Seu Edam deu aquela resposta assim de um homem que pensa também na liberdade de um povo que já estava emancipado há 7 anos. E aí seu Edam disse: Manel, corra atrás de um bom advogado para você defender a emancipação da sua cidade, do seu território, do seu município. E ele procurou quem? Hélio Galvão, que era um dos melhores jurisconsultos do estado do Rio Grande do Norte. Hélio Galvão disse: Manuel do Carmo, a situação aqui é muito difícil. Eu acho que só tem uma pessoa que pode resolver essa situação. Quem é? Ele disse: é Custódio Toscano. Já tinha sido procurador do estado, já tinha sido procurador no estado do Ceará, era um homem de grande influência nos altos poderes da República. Estava em Brasília na época. Aí, mas o Carmo procurou o Custódio Toscano. Ele disse: a batalha é difícil, realmente, é difícil, porque é uma decisão já transitada em julgado, passou na última instância do Supremo Tribunal Federal e o Senado apenas corroborou a decisão do Supremo. Mas aí onde está o papel do bom advogado, né? Encontrou uma brecha de salvar a emancipação de Serrinha, que passou por um período que eu chamo de vácuo de emancipação de 136 dias, 4 meses e meio, de 14 de julho de 70 até 27 de novembro de 1970, quando veio ressuscitar, né? E Custódio Toscano tinha amizade no Congresso, era amigo pessoal do presidente do Senado, um senador pernambucano chamado João Cleófas, e conversando por lá, viu essa brecha na lei, que o único governante, o único poder que podia destituir uma emancipação de município era o presidente da República, não era o presidente do Senado. Então ele matou a charada com isso aí, convenceu a mesa diretora do Senado Federal, principalmente em conversa direta com o presidente do Senado, o senador João Cleófas, e a mesma mesa que editou a resolução 53, destituindo e anulando a emancipação de Serrinha em 14 de julho, reeditou a resolução 91, restabelecendo a emancipação em 27 de novembro de 70. Então, é esse período aí que eu chamo de vácuo de emancipação. Entre os principais prefeitos que marcaram a história de Serrinha estão José Teixeira de Souza, que governou por 2 mandatos, Manuel do Carmo dos Santos, João Vicente da Cruz, Marluce Rodrigues dos Santos, Genilson de Souza, Júnior de Souza, Fabiano de Souza, Fábio Barbosa e José Antônio Deda Terto. E a história continua com Serrinha tendo sua segunda prefeita eleita, Cauane Terto, até 2028. Serrinha, assim, dentro do contexto do cinquentenário, já teve 14 gestões administrativas. A primeira, essa que eu citei, que aconteceu, a primeira eleição foi dia 24 de janeiro de 65, e a última eleição do cinquentenário foi
em 15 de novembro de 2020, né? E foi um ano que estávamos naquela situação de pandemia e saiu do calendário normal, que é em outubro, e foi realizado em 15 de novembro de 2020, né? A eleição de 2020, que eu considero como a última eleição do cinquentenário, né? Porque essa desse ano de 2024 já é a primeira dos 60 anos. Então, nesse período de 65 até 2020, ocorreram 14 eleições em Serrinha, 14 processos eletivos, fora o período interino que foi do primeiro prefeito, João Evangelista de Sales, né? 14 eleições, que a primeira foi em 65, a segunda em 68, a terceira em 72, a quarta eleição em 76, a quinta foi em 82, a sexta foi em 88 e a sétima, que foi quando eu me tornei prefeito daqui, em outubro de 92, foi a sétima eleição. Houveram 14, né? Por coincidência, eu fui eleito prefeito de Serrinha na metade desse período das 14 eleições. Os prefeitos dessa temporada toda, dessas 14 eleições, tiveram, desses 14 mandatos, teve 7 mandatos, a metade, 50%, que foi através de representantes da família Souza, da qual eu faço parte. Eu fui um mandato, meu tio Zezé foi 2 mandatos, Júnior de Souza foi 2 mandatos, Fabiano foi 2, dá 7. Teve 5 mandatos sob o comando, a liderança do ex-prefeito Maria do Carmo, ex-deputado também. 5 mandatos que esteve sob a liderança dele, que foi 3 mandatos dele pessoalmente, 1 mandato da esposa dele, Dona Marlúcia, e 1 mandato do saudoso João Vicente da Cruz, que também foi, pertencia ao grupo do seu Maria do Carmo, foi sob a liderança dele, né? E 2 mandatos do atual gestor, José Antônio Medeiros Clemente, né, que está completando agora, até dezembro, o 2º mandato dele. Então, desses 14, está incluso até essa temporada agora da reta final do cinquentenário, que é a segunda gestão, o 2º período do prefeito José Antônio de Medeiros Clemente. Aí totaliza os 14 períodos de gestão administrativa de Serrinha na era do cinquentenário. Um projeto, aliás, eu ainda tenho um projeto, um pensamento de fazer ali, sabe o quê? Só Deus sabe. Botar uma estátua de Santo Antônio lá em cima, para ficar como o povo faz aquela, sabe? Isso era meu projeto. Outra coisa que eu tinha, botar ali um retrato naquela praça de uma prima minha, que foi a primeira freira dali da região, que era irmã de Zé do Carmo. Pegar um retrato dela e colocar ali, que foi a primeira freira dali. Mãe Gabriela, o nome dela, prima minha, irmã de Zé do Carmo. Tudo era em Santo Antônio. Tinha logo primeiro um lugar que chamava Cutac. Não sei se ainda existe isso, a Cutac. Não tinha, como é o nome? Hospital não. Era Cutac ali logo na entrada de Serrinha, desse lado. Aí havia atendimento. E havia, um dia tirava aquele povo, médico, dentista, aquele povo, vinha para Serrinha, eu é quem ia buscar. Eu tinha uma rural, eu ia buscar eles para fazer o atendimento do povo de Serrinha, sabe? E depois deixava lá na Cutac. Mas era o Carmo, um homem trabalhador, tinha banco, botou um banco, botou correio, e hospital, tinha hospital atendendo, maternidade, que é até uma prima minha que era prateira, tinha Mané do Carmo, primeiro prefeito. Maricé, pô, está até hospitalizado. Maricé é quase irmã minha, Maricé, além de prima segunda, que a mãe dela era minha prima legítima, ela passou, morreu a mãe dela, ela passou muitos anos lá, né, onde eu morava em Passagem, sabe? Era quase como uma irmã. E casou-se com um padeiro meu. O marido dela foi meu padeiro, muitos anos. Perguntei, Antônio,
compadre Antônio, que é meu compadre, sou padrinho de Gorete. Aí, disse, compadre Antônio, o que foi que você foi? O que foi que você foi lá em Serrinha aqui? Foi padeiro. Foi padeiro de quem? Eu disse, de João Evangelista, foi o dono da padaria. Aí pronto, eu só disse isso. E esse espaço aqui também, né, ao pé da serra, não tinha esses muros, era um espaço aberto. Aconteciam diversas festas, né, no nosso município. As terras de seu Manuel do Carmo, ex-prefeito, ex-deputado, né, um grande político da região. E ao pé da serra acontecia também a vaquejada, né, que faz parte fortemente da cultura serrinense. Serrinha, uma cidade de memórias e esperanças, que segue firme ao lado da serra, testemunha silenciosa das vidas que passaram e das que ainda virão. Então, não tem como falar um pouco da história do município de Serrinha sem falar, né, da Escola Estadual Domitila Noronha. Então, desde 1951, começando como grupo escolar, né, aqui na rua Manuel Joaquim de Souza, então funcionava lá. Depois passa a ser Escolas Reunidas. Essas Escolas Reunidas levam o nome de Domitila Noronha, uma professora de Natal, né, chegou a exercer só menos de um ano de magistério em homenagem a ela, em memória, né? É o nome da nossa instituição. A escola passa a ser estadual anos depois, e depois ela vai para o prédio que hoje é atualmente o Domitila. Então lá funcionava a Escola Estadual Posidônio Bentes Rodrigues, que foi extinta, e aí o prédio aqui não atendia a demanda, então em 1986 a Escola Estadual Domitila Noronha passa a funcionar onde é o prédio atual. Nesse momento, de 1951 até 2005, novembro de 2005, né, as gestões eram indicadas por políticos da região, né? E nesse momento da história do Domitila, nós tivemos alguns diretores, um total de 6, que deram a sua contribuição nesse período de indicação política, né? A senhora Ivanise, né, a senhora em memória Geralda, né, Dona Geraldinha, o professor Valdomiro, a professora Letícia. Então, esses foram os gestores que atuaram nesse período de indicação política. Vale salientar, né, que, em memória, Dona Geraldinha, ela teve um mandato de 15 anos, né, nesse período de indicação, onde deu grande contribuição aqui para o município. Inclusive, agora na reforma, o nome do auditório foi em homenagem a ela, né, por todo um trabalho prestado aqui no município. E ela volta a ser gestora da escola e soma um total de 25 anos, né, como gestora da instituição. Em 2005, através da Lei 290, foi criada a Lei da Gestão Democrática no estado do Rio Grande do Norte. E como eu já era professora concursada do estado nesse período, né, tive o privilégio de lecionar na escola estadual e também de ser pioneira no processo democrático das eleições. Então, Dona Alzira foi a minha vice, né, grande educadora também aqui do município. Nós ganhamos a eleição. Então, eu geri a escola de 2006 a 2009, eleita e reeleita. Também num quarto mandato, a gente pode dizer, né? Mandatos de 2 anos, mais 2 anos, 4 anos, de 2012 a 2016 e de 2020 até 2025, eleita e reeleita, né? Então, é muito bacana quando a gente consegue apresentar os critérios que o Estado pediu e também um plano de ação, desejando realizar ações e contribuir para o nosso município, né? Então, graças a Deus, nós, numa carreira de 2006, teve início em 2006, nós conseguimos uma reforma grandiosa para a nossa instituição, com um valor estimado de mais de 3 milhões de investimentos através da parceria do Banco Mundial, onde o governo do estado, né, a governadora Fátima Bezerra, ela veio aqui em Serrinha, dia 16 de julho de 2021, fazer a entrega dessa escola. De simples salas de aula, a Escola Domitila Noronha foi se transformando, com a chegada de novos cursos, novas séries e uma gestão que, ao longo do tempo, passou a ser cada vez mais democrática. Em 1981, a escola se tornou estadual e em 1989, com a nova legislação, foi finalmente regulamentada, proporcionando aos alunos de Serrinha uma educação de qualidade.
Então, como eu dizia, né, no momento é uma escola onde o filho do agricultor, o filho do pobre, onde a comunidade serriense merece estudar. Uma escola com laboratórios, né, uma escola com toda uma estrutura, uma escola climatizada e com tudo que precisa para os jovens seguir nos seus estudos. Vale salientar que nesse período da história, o Domitila ofertou várias modalidades de ensino. Hoje a escola funciona com ensino médio integral, né? Ensino médio potiguar noturno e ensino médio EJA. E para 2025 nós vamos estar com uma turma do ensino profissionalizante, é o ensino técnico de redes de computação. Então essa eleição tem a participação do pai, do estudante, do professor, do funcionário. São essas pessoas que elegem a gestão democrática. Então é com prazer, não é, que a gente fala dessa escola. É com prazer que eu digo que é uma escola referência, é uma escola onde já teve o 4º melhor IDEB da região, aqui da região Agreste. E assim, a história de Serrinha segue, entrelaçada com os sonhos e os desafios de seu povo. A cidade que nasceu do encontro de diferentes culturas, que resistiu ao tempo e à adversidade, agora se renova, com a força de cada um que ali vive, ama e trabalha. Eu dizia a primeira, a fé em Deus. Essa é a primeira. Eu sou católico e porque Deus é tudo na nossa vida. A religião não estava ninguém, só Deus. Primeiro, a religião católica. Que Deus o proteja. Eu não sei qual é o dia que Deus vai me levar, mas enquanto eu estiver aqui nessa vida espiritual, eu sou uma pessoa que desejo bem a todos de Serrinha. Aí desejo isso, a Serrinha, que seja de progresso, que seja um povo unido, sabe? E de progresso Serrinha. Serrinha agora entrou um padre que fez, eu disse a ele, falei com ele, eu disse, olha, padre, eu esqueci o nome. Até agora, com essa idade que eu estou e os anos que eu passei aqui, nunca tinha visto um homem trabalhador, um padre trabalhador para fazer o que o senhor fez aqui nessa igreja. Que passou de capela para o mestre paróquia, né? Pois é, esse Antoninho, graças a Deus, era um padre trabalhador. É o que eu desejo na minha vida. Então, dizer para os jovens serrienses que o mundo é do tamanho do seu sonho, né? Então, estudei na Escola Domitila Noronha, filha de agricultor, filha de funcionária pública, minha mãe atuou lá, e consegui terminar minha faculdade e ser funcionária pública do estado do Rio Grande do Norte. Então, tenho certeza que os jovens serrienses eles serão capazes de atuar na área que eles quiserem. Esse é o meu desejo, né? Serrinha, cidade acolhedora, cidade de pessoas resilientes, né, e que fazem acontecer sim. Serrinha, uma cidade de memórias e esperanças, que segue firme ao lado da serra, testemunha silenciosa das vidas que passaram e das que ainda virão. Mas eu iniciei a trabalhar na Escola Estadual Domitila Noronha em 1960, em fevereiro de 1960. Comecei como professora, né? Professora leiga. Eu era professora leiga. Então, eu comecei a trabalhar e daí, em 1965, eu fui diretora. Agora, eu fui indicada pela primeira, a direção do primeiro NURI de Natal. Ela quem me indicou a ser a diretora da escola. Foi no período, foram só 6 meses, no ano de 1965. Daí eu comecei a trabalhar como professora leiga. Em 1963, comecei a fazer curso de treinamento no estado, que o governador era o senhor Aloysio Alves. Então eu comecei a fazer os treinamentos para professores leigos. Fiz em 1963, 1964 e 1965. Pronto. Daí
Fiquei na direção durante 6 meses e políticos, né? Questões políticas, então eu saí da direção, fiquei só na escola, né? Como professora. Depois a escola passou a ser escola estadual Domitila Noronha. Depois eu fui diretora em 1981 até 1990. Fui diretora da escola, continuando, né? Passei a ser diretora da Escola Estadual Domitila Noronha. E me aposentei no ano de 1990. Fui também diretora do 2º grau, mas que não era da Escola Domitila Noronha, né? Foi criada a Escola de 2º grau Posidônio Bento Rodrigues. Eu fui diretora de 84 a 87. Fui diretora também e professora, porque faltavam assim, muitos professores eram de Santo Antônio, pessoas do banco, que trabalhavam no banco, pessoas que trabalhavam na Emater, e eu tive que também assumir, fui professora de português do 2º grau. Foi uma das minhas primeiras professoras. Minhas primeiras professoras foram Maria das Dores dos Santos, tia do senhor Manuel do Carmo, e Dona Maria Amélia, que foi uma grande professora. Ela foi minha professora no primário e também trabalhou comigo na escola, ela como secretária. Ela trabalhava, não tinha muitas pessoas, era uma carência muito grande. Era eu como diretora e ela como secretária. Mas ela já estava de idade assim, bem, né? E ela dizia sempre: eu quero me aposentar, mas o povo não me aposenta. Certamente querem que eu morra aqui na escola. E eu providenciei, fui à direção da escola, ao NURI, em Nova Cruz, e falei com a chefe, queria que aposentasse Dona Maria Amélia, que ela não tinha condições mais de trabalhar. Mas aí a chefe falou: Ivanise, como é que você vai ficar trabalhando na escola sozinha? Você é a diretora, ela é a secretária, não tem outra pessoa para trabalhar com você. Eu disse: eu quero que aposente porque ela não tem mais condições. Ela está fazendo um trabalho assim, atrapalha as fichas e tudo, não sabe onde é que está aluno tal, da 3ª, da 4ª série, e eu quero que aposente Dona Maria Amélia. Então ela aposentou, ela disse: então você vai tomar conta, você quem vai arcar com todo o trabalho. Eu disse: pode deixar, a escola ainda era pequena e eu fiquei trabalhando como diretora, mas também na secretaria. E ela foi aposentada. Ela faleceu aqui, ela era de Rio Tinto, né? Faleceu com 100 anos, Dona Maria Amélia. Mas foi uma das primeiras professoras minhas. Eu lembro dela desde eu criança, porque eu toda a vida fui católica, graças a Deus sou católica, ia para a igreja e ela era catequista. Ela trabalhava na igreja e tudo, muito católica. Ela e a avó de Manuel do Carmo, a avó de Manuel do Carmo. Então as duas trabalhavam, iam sempre para a igreja e me levavam, e eu sempre acompanhava elas, né? E depois ela foi minha professora. Estudaram até comigo, eu também trabalhei em Santo Antônio, e Dr. Gilson, que é médico, ele estudou comigo em Santo Antônio, estudou matemática. Ele não esquece, quando ele me vê, ele sempre lembra: Dona Ivanise, foi minha professora, porque eu fui professora dele de matemática em Santo Antônio. Eu ensinei no Filomena de Azevedo. Seis décadas se passaram e Serrinha segue como um marco na memória e na identidade de todos que por aqui passaram. Cada pedra, cada canto, cada história contada é um testemunho vivo da força de uma comunidade que transformou
sonhos em realidade. O tempo pode seguir, mas a essência de Serrinha continuará eterna, guardada nos corações daqueles que chamam esta terra de lar. Que as próximas décadas sejam tão ricas em conquistas quanto as que celebramos hoje. Serrinha, um legado que inspira o futuro. Encerrar essa jornada com vocês é um misto de emoção e gratidão. Produzir o documentário Serrinha, 6 décadas de história, foi mais do que um projeto. Foi uma viagem ao coração de uma comunidade que carrega em suas raízes uma força única e inspiradora. A cada depoimento, imagem e momento registrado, ficou claro quanto Serrinha é especial, não apenas pelas suas histórias, mas pelas pessoas que a tornam viva. O meu mais profundo agradecimento vai a cada um que compartilhou suas memórias, sua voz e sua confiança, permitindo que 6 décadas fossem contadas com autenticidade e emoção. Aos moradores de Serrinha, este documentário é para vocês e por vocês. Vocês são a alma desta obra, os verdadeiros guardiões de uma história rica e cheia de significado. Aos que me apoiaram nessa jornada, minha mãe, amigos, familiares, equipe de produção e todos que acreditaram neste sonho, minha eterna gratidão. Sem um esforço conjunto, a dedicação e o amor de todos vocês, esse documentário não teria se tornado realidade. Que esta obra seja uma celebração do passado, um reconhecimento do presente e uma inspiração para o futuro. Porque Serrinha é muito mais do que um lugar, é uma história viva que merece ser contada e lembrada. Com todo o meu carinho, respeito e admiração que tenho por esta terra, Serrinha, muito obrigado.